Pense em como seria enfrentar uma enfermidade que tirou sua tranquilidade e abalou sua confiança no divino. Você já experimentou diversos tratamentos, medicamentos e todas as terapias possíveis, mas lá no fundo, seu coração clama por algo mais profundo, algo que a ciência sozinha não consegue tocar. Como bem disse C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento, até podemos virar as costas para a alegria, mas a dor sempre exige ser ouvida. Deus nos fala baixinho nos momentos felizes, sussurra em nossa consciência, mas é nos sofrimentos que Ele grita. E se eu te disser que a solução pode estar em palavras sagradas, escritas há milênios? Elas não são apenas textos antigos, são preces vivas, cheias de força, capazes de revolucionar sua realidade. Nas Escrituras, encontramos inúmeras promessas divinas sobre cura. E os Salmos, em especial, são um refúgio para quem busca renovação. Durante séculos, reis, profetas e pessoas comuns encontraram alento nesses cânticos sagrados. Até hoje, multidões pelo mundo todo descobrem consolo e esperança neles. Mas o que torna esses versículos tão especiais? O que há nessas orações, que pode restaurar tanto o corpo quanto o espírito? Hoje você vai conhecer 3 salmos com um poder tão intenso que podem vencer qualquer enfermidade, seja no físico, na mente ou na alma. Cada um deles guarda uma promessa do Altíssimo para quem está em batalha. Não importa o tamanho do seu desafio, o Senhor pode operar o impossível, e você vai aprender a orar com esses salmos para receber sua cura. Mas antes, reflita. Você crê de verdade que Ele pode te curar? Muitas vezes, a maior barreira não é a gravidade da doença, mas a desconfiança que mora dentro da gente. Até Jesus questionou aqueles que buscavam milagres. Vocês creem que eu sou capaz? A fé é o segredo que destrava portas além do natural. Se você está disposto a fortalecer sua confiança e clamar com o coração aberto, segure-se. O divino pode fazer algo incrível na sua vida agora mesmo. Talvez você já tenha ouvido relatos de pessoas que receberam cura pela oração, ou até mesmo sentiu a mão de Deus agindo no seu passado. Mas se hoje você precisa de um novo encontro com Ele, ou de uma saída para a sua dor, este é o momento de se entregar a algo maior. Como está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17, Eu lhes darei saúde novamente e sararei suas feridas, diz o Senhor. Se Ele prometeu, por que não tomar posse dessa palavra e transformar este instante no início da sua virada? Acompanhe até o final, porque além de apresentar os 3 salmos que podem revolucionar sua existência, vou te ensinar como usá-los, como orar com cada um e como alimentar sua fé para receber a cura. Se alguém próximo a você precisa ouvir isso, compartilhe esta mensagem agora. Pode ser justamente o que essa pessoa esperava. Antes de seguirmos, peço um favor especial. Muitos que assistem não estão inscritos no canal. Se esse conteúdo tem abençoado seus dias, deixe seu like e faça sua inscrição hoje. É gratuito e nos ajuda a seguir levando palavras que transformam. Então, pare um instante, clique em inscrever-se e venha caminhar conosco nessa estrada de fé. Desde os tempos mais remotos, os salmos são um porto seguro para quem está em aflição. Mas para sentir de verdade o poder deles, precisamos mergulhar em sua essência. O livro dos Salmos não é só um conjunto de poemas, é um registro sincero dos sentimentos humanos diante do Criador. Alegria, lamento, gratidão e súplicas. A maior parte foi escrita pelo rei Davi, um homem que amava a Deus profundamente, mas também conheceu o desespero. Outros, como os filhos de Corá e o próprio Moisés, também deixaram suas palavras nessa obra sagrada, mostrando que nossa caminhada com o Pai é cheia de altos e baixos. Na cultura judaica, os salmos não eram apenas recitados, eram entoados com fervor no templo, proclamados com coragem nos campos de batalha, clamados com desespero nos momentos de enfermidade e elevados em gratidão nas celebrações. Eles não são simples textos religiosos, mas verdades profundas, carregadas de poder, marcadas pela promessa que o Criador fez ao seu povo. E por que eles estão tão conectados à cura? Porque desde os tempos mais antigos, Deus se apresentou como Jeová Rafá,
aquele que restaura a saúde. Nos Salmos encontramos orações que falam tanto das dores do corpo quanto das angústias da alma, revelando a compaixão divina por quem nele deposita sua confiança. O Salmo 103 deixa isso evidente quando Davi exclama: Minha alma, bendiga o Senhor, que apaga todos os seus erros e restaura cada uma das suas doenças. Ele nos ensina que o Deus que nos perdoa é o mesmo que nos cura. Mas os salmos vão além da cura física. Eles falam de um restauro interior, daquilo que está escondido no mais profundo do ser. Como bem observou C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento. A dor emocional pode não ser tão visível quanto a dor do corpo, mas é mais frequente e muitas vezes muito mais difícil de suportar. Quantas vezes nos sentimos esmagados pelas provações da vida? Mesmo assim, o Salmo 147 nos assegura: o Senhor reconstrói os corações em pedaços e trata cada uma das suas feridas. Isso mostra que ele não lida apenas com o que é visível, mas também com aquelas mágoas profundas que ninguém percebe. Os salmos não são apenas versos bonitos. Eles têm sido como escudos e espadas para quem busca libertação, força e renovação ao longo dos séculos. E continuam poderosos até hoje. Histórias sem fim confirmam que muitas pessoas experimentaram milagres ao declarar esses textos com fé, especialmente quando a ciência já não tinha respostas. Elas encontraram uma paz e um alívio que desafiam qualquer explicação humana. Quando pronunciamos essas palavras com convicção, estamos nos agarrando às promessas do Altíssimo e nos alinhando com o seu poder infinito. Se você deseja ver essa restauração acontecer na sua vida, entenda primeiro que os salmos não são apenas frases solenes, mas verdades ativas, capazes de transformar sua realidade. Ao lê-los e crer neles, você está abrindo a porta para que o poder de Deus haja na sua situação de maneira extraordinária. Agora que já compreendemos o significado profundo e o propósito de cura dos salmos, vamos explorar 3 deles que podem revolucionar tanto sua saúde quanto sua fé. Cada um carrega uma garantia divina para quem busca ajuda, não importa qual seja a luta, física, emocional ou espiritual. O Salmo 6 é um grito sincero por compaixão e restauração. Davi, consumido pela dor, suplica pela bondade de Deus. Senhor, tem piedade de mim, pois estou sem forças. Restaura-me, porque até meus ossos estão em tormento. Isso nos ensina que, quando estamos no nosso limite, podemos nos jogar nos braços da misericórdia divina. A experiência de Davi prova que a cura não vem da nossa resistência, mas de um coração que clama sem reservas. Se a doença tem te deixado exausto, faça do Salmo 6 a sua oração diária. Desabafe com sinceridade e creia que Deus responde a todo aquele que o busca de verdade. O Salmo 30 nos conduz da dor à alegria restaurada. Davi celebra o livramento divino. Senhor, meu Deus, eu gritei a você e você me trouxe cura. Aqui, vemos que Deus não só escuta nossas súplicas, mas age com poder para nos resgatar. Esse salmo nos lembra que o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria sempre chega com o novo dia. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que transformou a história de Davi pode mudar a sua também, por mais difícil que a situação pareça. Já o Salmo 103 traz uma promessa completa de cura e renovação, mostrando a bondade e a lealdade de Deus. Davi declara: Minha alma, bendiga o Senhor, que apaga todos os seus erros e restaura cada uma das suas doenças. É um convite para lembrar e proclamar as promessas dele. Muitas vezes, na agonia, esquecemos que ele já decretou a nossa cura. A fé tem um papel essencial aqui. Quando confiamos e declaramos a palavra, nossa alma se fortalece e abrimos caminho para o sobrenatural agir. A grande revelação do Salmo 103 é que a cura divina alcança tanto o físico quanto o emocional. Ele perdoa, ele cura e ele renova com amor infinito. Se você está buscando restauração, declare esses versos todos os dias e permita que eles moldem sua vida. Como utilizar esses salmos poderosos na nossa oração? Primeiro, leia cada palavra em voz alta. Existe uma força incrível quando declaramos a palavra de Deus com nossa própria voz.
Não tenha pressa, deixe que cada verso ecoe dentro de você. Depois faça dessas palavras a sua própria oração. Adapte os versículos. Fale com o Pai Celestial como quem conversa com um amigo próximo, colocando diante dele suas necessidades, medos e esperanças. Seja sincero, ele já conhece seu coração. Pare para refletir sobre cada promessa. Não, basta apenas ler. Permita que essas verdades encham sua mente e coração. Quando a dúvida bater, lembre-se, a palavra de Deus nunca falha. Ela sempre cumpre o propósito dele, mesmo quando não enxergamos o movimento por trás dos bastidores. Agradeça antes mesmo de ver a resposta. Isso é fé em ação. Mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça imóvel, louve porque você confia que o Senhor já está trabalhando. Os salmos não são fórmulas mágicas para resolver problemas da noite para o dia, mas sim ferramentas divinas para nos conectar ao poder dele no nosso cotidiano. A cura, muitas vezes, é um caminho que exige paciência, confiança e permanência na palavra. Como disse um grande pensador, a fé é a arte de segurar com firmeza aquilo que sua mente já reconheceu como verdade, mesmo quando suas emoções tentam te convencer do contrário. Nossos sentimentos podem oscilar, mas as promessas de Deus são inabaláveis. Assim como um remédio só faz efeito se tomado regularmente, a oração e a meditação nos Salmos fortalecem nossa alma e criam espaço para o agir dele. A primeira lição que os Salmos nos ensinam é que Deus tem poder para nos restaurar, mas ele age no momento certo. Nós queremos respostas rápidas, mas ele enxerga muito além do que podemos imaginar. Um dos salmos mais profundos nos lembra que ele não só cura nossas doenças, mas também restaura as feridas mais escondidas do nosso ser. Quando você orar, com esse salmo faça com convicção. Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos o porquê da espera. Que tal começar o dia declarando: minha alma, bendiga o Senhor, que apaga todos os meus erros e cura cada uma das minhas dores. Transforme isso num mantra de fé, um lembrete diário de que Ele cuida de você. Os Salmos também nos mostram que a oração verdadeira é transparente e persistente. Em um deles, vemos um homem derramando seu desespero e, mesmo assim, encontrando alívio na bondade de Deus. Muitas vezes oramos uma única vez e desistimos se nada muda. Mas esses textos sagrados nos encorajam a continuar, como um filho que insiste confiante no colo do pai. Escolha um salmo que fale ao seu coração, anote e ore com ele todos os dias. Grite essas promessas se precisar. Esse exercício constante de fé vai fortalecer seu espírito, porque as nossas palavras carregam vida. Elas podem erguer ou derrubar. Quando recitamos um salmo, não estamos só repetindo frases, estamos soltando o poder de Deus na nossa realidade. Tem um salmo lindo que diz: Deus troca o pranto por alegria, a dor por dança. Por isso, continue declarando vitória, mesmo que os problemas ainda pareçam gigantes. A verdadeira fé anuncia o milagre antes mesmo de ele chegar. Quando a insegurança ou o desânimo tentarem te paralisar, repita: pode até chorar hoje, mas o sol vai raiar e a alegria vai vir. Declare isso sobre sua vida e não deixe que o medo roube sua esperança. E tem mais: o louvor é uma arma poderosa. Nos Salmos, vemos pessoas que, mesmo no meio da tempestade, escolhiam adorar. E essa atitude mudava tudo. Se a ansiedade quiser dominar seu dia, pegue um salmo de celebração como aquele que convoca tudo e todos a glorificarem o Senhor e solte a voz. Troque a preocupação por adoração e veja como a paz vai tomar conta do seu coração. Persista, creia e deixe que os salmos transformem sua jornada. Os salmos nos ensinam que ser grato é uma forma poderosa de demonstrar confiança em Deus. No Salmo 103, Davi não perde tempo. Ele já começa louvando o Senhor e celebrando sua misericórdia. Ele não fica esperando a situação melhorar para então agradecer. Ele simplesmente começa exaltando Deus, mostrando uma fé que não depende das circunstâncias. Que lição, não é mesmo? Quando você for orar, experimente começar reconhecendo tudo o que Ele já fez por você. Se está precisando de cura, já agradeça de antemão. Pai,
Eu te louvo porque sei que o Senhor está no controle da minha vida. A gratidão tem um poder incrível. Ela prepara o caminho para o milagre. Esses textos sagrados não servem só para os dias ruins. Eles nos ajudam a viver com mais fé, mais esperança e um coração cheio de louvor. Quando a gente coloca esses princípios em prática, não é só a saúde que melhora, a vida inteira se transforma. Que tal, a partir de hoje, deixar os salmos guiarem seu dia a dia? Ore com frequência, declare as promessas dele e mantenha um coração que canta, mesmo nos momentos difíceis. Você vai perceber como a palavra de Deus renova as forças, acalma a alma e traz a restauração que você tanto espera. A Bíblia está cheia de relatos impressionantes sobre cura, provando que o poder de Deus para restaurar está presente em toda a Escritura, desde os tempos mais antigos até os dias de Jesus e dos apóstolos. Mas além dos milagres mais conhecidos, existem detalhes e ensinamentos profundos sobre a cura que podem fortalecer ainda mais a nossa confiança. A cura nunca foi algo sem propósito, sempre foi um sinal do amor e da autoridade de Deus. No Antigo Testamento, ele se apresentou como Jeová Rafá, que significa o Senhor que cura. Esse nome aparece no livro de Êxodo, quando ele promete ao povo que, se eles o obedecerem, ele os protegerá das doenças que atingiram o Egito. Isso mostra que a cura divina não é algo aleatório, está ligada a um relacionamento de fidelidade com Deus. Não é só uma bênção que cai do céu, é parte do cuidado dele por quem vive em aliança com ele. Nos evangelhos, Jesus não seguia um manual para curar. Em algumas situações, ele só dizia uma palavra. Em outras, colocava as mãos, fazia lama com saliva ou simplesmente ordenava que a pessoa melhorasse. Cada milagre era diferente. Isso prova que não existe uma fórmula mágica. O que importa é a fé e a vontade soberana dele. Tem gente que acha que, se a cura não for na hora, é porque Deus não quer agir. Mas a Bíblia mostra exemplos tanto de milagres instantâneos quanto de processos que levaram tempo. Lembra dos 10 leprosos que foram curados enquanto caminhavam? A restauração deles aconteceu no passo a passo da obediência. Mesmo quando a resposta parece demorar, precisamos continuar confiando. A cura pode vir devagar, no tempo dele, enquanto a gente segue firme. Como dizia C.S. Lewis em Mero Cristianismo, confiar em Deus é um exercício diário, como se fosse a primeira vez. Em certas ocasiões, Jesus curava as pessoas primeiro, dizendo: seus pecados estão perdoados. Isso não quer dizer que toda doença seja castigo por algo errado que a pessoa fez, mas significa que o que acontece no nosso coração afeta nosso corpo e nossas emoções. Mágoa, ansiedade e culpa podem minar nossa saúde, algo que a ciência hoje comprova, mas que a Bíblia já revelava há milhares de anos. O que a gente guarda por dentro reflete por fora. Quando falamos de cura, a primeira coisa que vem à mente é o corpo físico, mas a Bíblia vai além. Ela fala de uma transformação ainda maior, a do coração. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar seu espinho na carne, e a resposta foi: minha graça é suficiente para você. Nem sempre Deus age do jeito que a gente espera. Às vezes, ele nos dá força para enfrentar as lutas, porque tem um propósito maior em tudo. Muita gente pergunta: os milagres da Bíblia ainda acontecem hoje? A resposta é um grande sim. Todo dia, pessoas ao redor do mundo testemunham curas inexplicáveis e situações que os médicos não conseguem explicar. Grandes avivamentos, como o de Gales e o da Rua Azusa, foram marcados por histórias impressionantes de restauração. Mas o mais importante não é o milagre em si, é o que ele revela sobre Deus. Os Salmos nos lembram que ele quer se mostrar como um pai amoroso e presente, seja através de uma resposta imediata, de um processo gradual ou até mesmo da força que ele nos dá para enfrentar as dificuldades. O plano dele é sempre o melhor. No fim das contas, a cura não é só sobre sumir com a dor. Os Salmos nos ensinam que Deus está presente em cada lágrima, cada grito de desespero e cada sonho no coração. Ele não só escuta, ele intervém, sustenta e renova quem confia nele. A palavra dele não é só um conjunto de frases bonitas,
é viva, poderosa e capaz de transformar até a situação mais difícil. Talvez você já tenha enfrentado uma enfermidade por muito tempo, desejando um sinal de que o Senhor está ao seu lado. Talvez a guerra seja interna, feridas invisíveis que só você conhece, marcas profundas que ninguém mais enxerga. Seja qual for a sua luta, uma coisa é certa: Deus continua o mesmo e as promessas dele não falham. Se ele já trouxe cura no passado, pode fazer isso de novo. Mas o que realmente importa é: você está disposto a crer? Acreditar é a chave que abre as portas do impossível. Aqueles versos dos Salmos que lemos não são apenas frases bonitas. Eles carregam a força divina. Quando você ora com eles, está declarando as promessas que nunca perdem o poder. Cada palavra é um chamado para confiar, para se entregar e descansar na certeza de que Ele controla tudo. Não permita que a incerteza ou o pavor tomem conta do seu coração. Se o Criador disse que a cura, seja para o corpo, a alma ou o espírito, Ele vai cumprir. Não se deixe levar pelas aparências. Olhe para aquele que decide o fim de todas as coisas. Ele conhece o instante perfeito, o caminho mais certo e o jeito exato de agir em cada situação. Enquanto o milagre não chega, agarre-se às promessas dele. Repita em voz alta as verdades que ele diz sobre você e não vacile, porque o tempo de Deus nunca falha. Como já escreveu C.S. Lewis em uma de suas cartas, nunca é tarde para traçar um novo rumo ou alimentar um novo sonho. Ele fala sobre como o Pai está sempre renovando e transformando a nossa história. Por mais longa que seja a espera, por mais dura a batalha, Ele nunca nos deixa sem um futuro. Mesmo quando a dúvida bate à porta, o poder dele para sarar, refazer e mudar tudo segue em movimento. E a nossa confiança nisso pode ser o empurrão que faltava. Agora eu te desafio a dar um passo à frente com coragem. Se essas palavras mexeram com você, passe adiante. Alguém por aí precisa dessa esperança. Seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar quem está ao seu redor. E se quiser, mais mensagens assim, não vá embora. Inscreva-se aqui e fique ligado, porque sempre tem algo novo para fortalecer seu caminho. A cura nasce da fé, se alimenta da palavra e floresce na hora certa. Deus já fez a parte dele, agora é a sua. Vez de tomar posse. Que Ele te cubra de bênçãos e te dê forças hoje e sempre. Se esse conteúdo fez diferença para você, não esqueça de curtir e se inscrever. Esse pequeno gesto ajuda a levar adiante mensagens que transformam vidas. Pronto para ir além? Dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Te espero lá.